Na década de 1960, o Chile era uma nação democrática, apesar de alguns dos seus países vizinhos estarem com ditaduras na segunda metade do século XX. Os americanos se tornaram bastante envolvidos politicamente na América Latina desde a Revolução Cubana. E por projeto, como Aliança pelo Progresso, bilhões de dólares foram enviados para os aliados ao Tribunal de Apostas na Venezuela. Inclusive a CIA também ajudou a iniciar golpes em países como a Bolívia e Brasil. E no Chile, em 1964, enviaram dinheiro para ajudar Montalva a ganhar uma eleição contra Salvador Allende, um socialista. No entanto, no Chile, nenhum presidente pode ser reeleito, então, em 1970, Montalva foi forçado a desistir. Seu partido, o Partido Cristão Democrático, foi liderado por Radomiro Tomic, porém ele foi o terceiro durante a eleição, perdendo para os dois ex-presidentes, Jorge Alessandri e Salvador Allende. Mas nenhum candidato obteve a maioria dos votos, então o Congresso Nacional precisou escolher um líder. A CIA tentou fazer com que o Congresso Nacional escolhesse Jorge Alessandri, só para que ele se renunciasse e depois trouxesse Montalva no poder de novo. Mas o Congresso Nacional escolheu Allende, e ele começou a implementar muitas reformas socialistas, o que ajudou a aumentar sua popularidade. Mas os americanos retiraram o auxílio financeiro do Chile e dos países que tinham altas inflações. Além do mais, seus relacionamentos com outros líderes socialistas como Castro deixaram a todos preocupados. Então no parlamento eles se uniram para formar a Confederação da Democracia. E para parar algumas futuras reformas, a CIA ajudou a fundar a oposição para Allende, como o jornal El Mercúrio, que propôs uma derrubada dele. Ele também teve muito pouco suporte dos militares de direita, que viviam uma comunidade mais fechada. Mas esses oficiais ainda tinham influência política. Por exemplo, os soldados em 1969 que exigiram maiores salários como parte da insurgência burguesa, porém o comandante do exército, René Schneider, prometeu os militares fora da política. Allende foi eleito. Isso mostrou àqueles que acreditavam que Allende queria instalar uma ditadura comunista. Então Schneider foi assassinado um ano depois. Seu substituto Carlos manteve sua política. Mas o grupo Pátria, Chile e Liberdade foram formados. E depois de alguns anos de aumento nas tensões, o coronel Soper levou sua frota de tanques ao Palácio Presidencial em junho de 1973. Embora esse golpe tenha falhado, se tornou nítido que sem suporte dos militares e da Polícia Nacional, além de não poderia restaurar a ordem e a pobre economia, causou greves e protestos no país. A onda de protestos militares na frente da Casa de Prat obrigou sua renúncia. Após, foi substituído por Augusto Pinochet. Então os membros da Confederação da Democracia votaram para saber se os militares podiam acabar com as práticas inconstitucionais de Allende. Allende alegou governar legalmente e disse que a votação era uma desordem, e no começo de setembro prometeu dar um resumo de suas políticas. Com medo de que o país se tornasse mais esquerda, o comandante da Marinha, José Merino, teve suporte da Força Aérea, Gustavo Lee, e da Polícia Nacional. Então, junto com Pinochet, deram um golpe na manhã do dia 11 de setembro. Tropas bloquearam o porto de Valparaíso, enquanto o exército e a Força Aérea controlavam o rádio e a TV. Allende saiu do Palácio Presidencial com membros do exército que permaneceram leais. Agora, ele tinha muita pouca comunicação com o resto do país. Até às 9 da manhã, o exército declarou que tinham conquistado a maior parte do país e a renúncia de Allende. Ele negou a renúncia e não queria sair da capital para fazer um contragolpe mais tarde. Ele permaneceu no palácio enquanto ainda havia combate e o palácio foi bombardeado. Acredita-se que ele cometeu suicídio no palácio, antes de ser capturado. Com Allende morto, Pinochet e os aliados inicialmente compartilharam o poder no governo militar, rasgaram a Constituição e baniram os opositores. Pinochet ganhou o poder e se tornou um presidente. Durante seu governo, prendeu e matou milhares de opositores políticos e apoiadores. O papel dos Estados Unidos no golpe sempre foi incerto, mas dizem que o país encorajou os militares e contou ao mundo que Allende estava planejando dar um golpe comunista. Os americanos mantiveram boa relação com Pinochet, que governou o Chile até 1990.